Atos capítulo de número 12, versículo de número 1 e seguinte. A palavra vai dizer assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O tema desta mensagem é: Deus pode atender uma igreja que ora. Você pode repetir após mim? Deus pode atender uma igreja que ora. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui orando, e o nosso desejo é, nesta oração, que o teu Espírito trate conosco. Essa é a nossa única petição, porque não existe nada maior e mais magnífico do que a tua presença, Deus, do que entrar aqui triste e sair daqui renovado, do que entrar aqui necessitado de uma resposta e a tua palavra ser a resposta que necessitamos, do que entrar aqui preocupado e sair daqui leve, livre, porque o teu poder nos alcançou. Fala conosco, Senhor. Seja generoso conosco esta noite e nos dá uma noite cheia do teu poder, do teu manifestar, da tua glória, porque nós queremos senti-lo, nós queremos tocá-lo, nós queremos abraçá-lo, nós queremos sermos tocados pelo teu cuidado. Seja conosco, papai, tá? Se revela a nós. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, esta noite. Amém. Pode tomar seu assento. O livro de Atos dos Apóstolos é iniciado nos últimos dias de Jesus na terra. Com seu corpo glorificado, Jesus fica 40 dias dando ordens expressas ao seu povo para que eles ficassem em Jerusalém, em propósitos de oração, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Está em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49. Vocês devem ficar em Jerusalém, vocês devem permanecer em Jerusalém, porque se vocês permanecerem em Jerusalém, vocês serão revestidos de poder. E este poder tornaria aqueles servos testemunhas de Jerusalém, tanto em Jerusalém como toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas para que tudo isso acontecesse, aquela igreja reunida no livro de Atos necessitava ou deveria ter hábitos de oração. E não é à toa que Deus se manifesta nessa igreja, porque a igreja de Atos era uma igreja que orava. A igreja do Senhor, revelada por Lucas em Atos, era uma igreja que buscava Deus em oração. No primeiro capítulo diz que eles desceram do Monte das Oliveiras e foram se hospedar. E depois de se hospedarem, eles começaram a orar na hospedaria. Atos capítulo 1, versículo de número 14 diz assim: e todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja de Atos tinha o hábito de orar. Eles oravam por vários motivos.
Judas foi tirado entre os apóstolos. Nós precisamos escolher outro apóstolo. O que devemos fazer? Nós devemos orar. Atos, 1º capítulo, versículo de número 24 e 25, diz assim: depois oraram, dizendo: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra no qual desses dois tens escolhidos para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, e indo para o lugar que lhe era devido. Eles oravam, eles apresentavam as suas necessidades, as suas dúvidas, os seus ideais nas mãos de Jesus. Mas essa igreja fazia muito mais. Eles se dedicavam na oração, eles viviam na oração, eles estavam sempre na oração. Atos capítulo de número 2, versículo de número 42 e 43 diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles estavam sempre na comunhão, no partir do pão, mas eles também sempre estavam nas orações. E a palavra diz para nós que eles estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Mas porque aquela igreja de Atos tinha um diferencial. Aquela igreja de Atos era uma igreja que estava junto na festa, estava junto no momento de lazer, mas também estava junto no momento da oração. A igreja de Atos era uma igreja que orava, mas eles também oravam, aquela igreja também orava quando passava por tribulações. Atos capítulo de número 4, do 23 em diante, diz assim: o cenário aqui é quando os apóstolos foram presos porque estavam pregando Jesus. Deus os liberta de maneira extraordinária. E aqui a palavra vai dizer: e quando foram soltos, Pedro e João voltaram-se para os seus companheiros e contavam tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Eles estavam orando, dizendo: ó soberano, Tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo, pela boca do Teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações, os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Tudo isso fazia parte da oração. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o Teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o Teu poder e que a Tua vontade haviam decidido de antemão que antecedesse. E agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os Teus servos para anunciarem a Tua palavra corajosamente. Estende a Tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome que o Teu santo servo Jesus fez. Eles estavam orando. Isso aqui é a oração da igreja de Atos. Mas olha o resultado da oração: e depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do poder do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A igreja de Atos era uma igreja que orava, mas uma igreja que tinha na oração o manifestado poder de Deus. Deus se manifestava na oração, Deus respondia na oração, Deus enchia na oração. Aquela igreja também orava para escolher obreiros. Precisamos de diáconos cheios do Espírito Santo, precisamos de obreiros cheios de sabedoria, mas o que nós devemos fazer antes de escolhê-los? Nós devemos orar. Atos capítulo de número 6, versículo de número 6 vai dizer: e apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram
e impuseram as mãos sobre eles. A igreja de Atos era uma igreja que tinha um hábito de orar, de buscar Deus, de colocar a boca no pó, de se relacionar com Deus através da oração. E no capítulo de número 12, nós vemos uma igreja que está sendo perseguida. E em todo o livro de Atos, você pode ler o livro inteiro, mostra essa igreja sendo perseguida. E perseguida pelo seu próprio povo, perseguida pelos judeus. Em Atos 4, que nós lemos agora há pouco, a igreja está sendo perseguida pelos judeus. Em Atos 6, está sendo perseguida por judeus. A primeira morte é realizada pelos judeus em Atos 7. Em Atos 8, a igreja está sendo pelos judeus, e um dos grandes judeus é o próprio Paulo. Em Atos 9, o apóstolo Paulo quase morre depois de se converter e começar a pregar o evangelho por conta dos judeus. E no capítulo de número 12, a igreja está sendo perseguida pelo rei dos judeus, Herodes Agripa I. O Herodes estava agradando o seu povo. Tinham judeus que não eram crentes, que tinham prazer com crentes em Jesus sendo maltratados, crentes em Jesus sendo mortos. Diz que ele começa a perseguir e prender a fim de maltratá-los. E quando mata o apóstolo Tiago, irmão de João, diz que os judeus adoraram aquilo que aconteceu. E então ele decide pegar Pedro, um dia antes da Páscoa, para fazer com Pedro semelhante ao que foi feito com Jesus. Mas algo me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto. A igreja de Atos não levantou espada. A igreja de Atos não fez protesto. A igreja de Atos não convidou candidatos. A igreja de Atos não usou qualquer tipo de influência humana. A igreja de Atos fez algo extraordinário. A igreja de Atos orou. Porque essa igreja tinha um hábito de adoração, de oração. Essa igreja tinha um hábito de buscar Deus em oração. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os amados irmãos esta noite é que, independente do que estiver acontecendo no mundo, o papel da igreja é orar. Versículo de número 5, Pedro preso. E olha o que a palavra vai dizer para nós no capítulo de número 12. Então Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava. A igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja de Atos era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava, era uma igreja que suplicava, porque aquela igreja tinha experiência de oração. Ela orava e Deus atendia, ela orava e Deus curava, ela orava e Deus abriu o cárcere. A igreja de Atos era uma igreja que tinha experiência com Deus na oração. Ela orava porque cria que Deus podia fazer um milagre, que Deus podia entrar com provisão, que Deus podia abrir as cadeias, que Deus podia libertar. E é por isso que aquela igreja orava. Aquela igreja era uma igreja que tinha hábitos e tinha experiência de oração. Aquela igreja viu os resultados de uma vida de busca ao Senhor. Ela viu o que Deus fazia, ela viu que Deus operava. E é por isso que a sua esperança estava em colocar aquela situação nas mãos de Deus. Mas algo mais extraordinário nesse texto é que a igreja orava porque sabia que Deus é um Deus que atende oração. E às vezes a igreja está perdendo esta oportunidade ímpar de buscar Deus na oração, porque parece que estamos ficando loucos, que estamos orando sozinho, que ninguém está nos ouvindo, quando sempre na Escritura Sagrada Deus foi um Deus que ouviu
e que respondeu oração. E a igreja de Atos tinha este hábito de orar, de buscar Deus em oração, porque esta igreja tinha experiência na oração. Mas a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que crente que tem vida de oração não perde a noite de sono preocupado, não. Confia que Deus pode. Confesso que quando eu estava lendo esse texto, Deus me deu um chacoalhão. Olha o que vai dizer no versículo de número 6. Pedro está preso aqui, amém? Vocês entendem assim o texto? Olha o que a Bíblia está dizendo. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, ele sabia que ele iria morrer. Pedro estava dormindo entre os 2 soldados. Eu fiquei, meu Deus. O Tiago tinha morrido. O Pedro ia morrer. Prepararam uma cadeia para ele com 16 soldados. E para ele pensar em sair daquela cadeia, ele deveria passar por 2 guarnições de 4 soldados e ainda passar pelo portão. Mas ele não perdeu o sono. Pedro, diante dessa situação, estava dormindo. E qualquer um de nós poderia falar, mas como um homem diante dessa situação pode dormir? Eu posso te dizer uma coisa esta noite. Ele estava dormindo porque ele tinha experiência de oração. Ele estava dormindo porque ele conhecia o Deus que ouve a oração. Ele estava dormindo porque ele tinha intimidade com Deus e sabia que Deus ouve a oração. Ele não precisava estar preocupado. Ele já colocou na mão de Deus e Deus podia fazer o que teria que ser feito. Ele não podia, mas Deus podia. E nós vemos que Pedro é um homem de oração. No capítulo de número 1 de Atos, Pedro está na oração. No capítulo de número 2 em Pentecostes, Pedro está na oração. No capítulo de número 3, na Porta Formosa, Pedro está indo para a oração. No capítulo de número 4, Pedro, depois de ser libertado, está na oração. Em Atos capítulo de número 6, Pedro está orando. Em Atos capítulo de número 8, Pedro está em Samaria orando. Em Atos capítulo de número 9, ele ora para que Deus ressuscite uma mulher que está morta. Atos capítulo de número 10, Pedro está orando na casa do Simão curtidor, e Deus dá a ele uma visão, para que ele fosse para a casa de Cornélio, e ele chega na casa de Cornélio, e também ora, e Deus enche a casa do Cornélio. Pedro tinha vida de oração, e por isso que quando ele estava naquela situação, ele não perdia mais o sono. Ele sabia que Deus era um Deus que ouvia a oração. Ele sabia que Deus era um Deus que atendia a oração. Ele sabia que não adiantava perder o sono. Ele já entregou em oração nas mãos daquele que tudo pode. E o que restava para Pedro era dormir. E quantas vezes nós perdemos o sono em vez de orarmos. Mas Pedro não perdeu o sono não, ele orou. E depois que orou, ele dormiu, porque ele sabia que a sua vida, que as suas necessidades, que as suas lutas estavam nas mãos daquele que tudo pode. E é por isso que nós estamos nessa semana de oração, porque nós entendemos que nós estamos depositando na mão daquele que pode. Talvez para você seja impossível, não há problema algum. Talvez não tenha jeito, talvez seja muito difícil, mas esta noite, nesta semana, nós estamos convidando o povo para colocar na mão daquele que pode todas as coisas. E aí você pode descansar. Você pode dormir à noite, pode descansar, porque aquele que ouve a oração é aquele que entra com provisão, é aquele que responde a oração. A igreja nunca deve parar de orar. A igreja sempre deve perseverar em oração. A igreja de Atos, ela não
parava de orar, ela sempre continuava a orar. Ela não sabia como Deus iria fazer, mas ela continuava a orar. Olha o que vai dizer no versículo de número 12. Ela já estava orando no versículo de número 6. Pedro estava na prisão, Deus entrando com providência, e aquela igreja estava orando. Quando Pedro chega na casa, na mãe de João Marcos, a igreja estava orando. Olha o que vai dizer no versículo de número 12. Percebendo isso, após o anjo deixar, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Essa igreja era espetacular, irmãos. Ela não se reunia para fazer protesto na frente da guarnição do rei. Ela se unia para entrar em oração, porque sabia que esta é a maior arma da igreja, é buscar Deus em oração. Vamos se reunir para orar. O Pedro está precisando de um milagre, vamos se reunir para orar. A situação do Pedro é difícil, vamos se reunir para orar. Olha, o Herodes matou ontem, vai matar o Pedro amanhã, não importa, vamos se reunir para orar. A igreja de Atos era uma igreja que tinha o hábito de se reunir para orar e perseverava na oração. Perseverava, cria. Não sabia quando ia ocorrer o livramento, não sabia como ia ocorrer a cura, nem o milagre, mas eles continuavam a orar. E nós quantas vezes, irmãos, levantamos um clamor até sem querer orar, e depois esquecemos. Mas o que esse texto estava ensinando para mim é: nós cremos que Deus pode. Enquanto Pedro não morreu, tem esperança, vamos orar. Mas já é madrugada, o decreto está assinado, vamos orar. Mas falou que não tem mais jeito, que não tem como, amanhã é o dia, vamos orar. Enquanto ele está vivo ainda tem esperança, vamos orar. Aquela igreja perseverava em oração. Eu fico pensando, Pedro saindo daquela prisão de maneira gloriosa, e quando ele chega na porta da irmã Maria, o culto está rolando, a oração está subindo aos céus, e aquele povo dizendo: Deus, alcança o Pedro lá no cárcere, entra com provisão, meu Pai, livra o homem daquele lugar. E aquele apóstolo satisfeito, porque a sua igreja era uma igreja que orava, e Deus havia atendido a oração daquela igreja, porque aquela igreja perseverava na oração. Eles perseveravam na oração, eles estavam sempre na oração. A igreja que ora, contempla as respostas, os milagres, contempla o trabalhar de Deus através da oração. Versículo de número 13, versículo de número 16, assim: Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si, insistindo ela em afirmar que era Pedro, e disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando eles abriram a porta e o viram, eles ficaram perplexos. Essa é a parte linda de quem tem vida de oração. Quando vê a resposta de Deus, fica perplexo mesmo. Quando vê a provisão de Deus, fica maravilhado mesmo. Quando vê a intervenção de Deus, fica maravilhado com o que Deus pode fazer. Eu não sei se a Cris lembra, mais uma vez, eu era líder de jovens, e nós chamamos o jovem Samuel, filho da Célia, e ele tinha uma mobilete, ele bateu no carro.
Ele foi parar no hospital, irmãos, e nasceu na cabeça dele um coágulo. E chegaram, nós tínhamos um trabalho de jovens, e falaram para nós: olha, vamos orar, porque se esse coágulo estourar, ele pode ficar paralítico de alguma coisa. E o médico falou que mesmo que não fique, mesmo que esse coágulo não estoure, talvez ele tenha algum problema. Mas aquele dia foi marcante para nós. Nós na casa da irmã Noélia, que está dirigindo lá em Carvalho agora, nós estávamos lá naquele dia, e a nossa Jubra começou a orar. Mas eu nunca vi tanta lágrima, irmãos. Eu nunca vi tanta lágrima. Eu nunca vi tanta glória de Deus através de uma oração. Pessoas compungidas por Deus, Deus manifestando uma glória extraordinária. Naquele dia, nós saímos tão convictos do que Deus tinha feito, porque foi algo tão extraordinário que aconteceu naquela casa. Resumo da história: o Samuel não teve nenhum problema. O coágulo não estourou muito bem, ele está muito bem, obrigado. Eu vejo com frequência. Mas isso é resposta de oração, irmãos. Quem busca Deus em oração contempla as respostas de Deus. Quem busca Deus em oração contempla os milagres de Deus. Quem busca Deus em oração vê Deus entrando com providência, vê Deus abrindo a cela, vê Deus livrando da prisão, vê Deus fortalecendo aquela igreja. Aquela igreja, depois de que Pedro saiu, deve ter vivido um momento espetacular na oração. Mas isso só acontece com uma igreja que ora. Mateus capítulo de número 21, versículo de número 22. Tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, recebereis. É Jesus que está falando, e a igreja está perdendo uma rica oportunidade de receber coisas extraordinárias da parte de Deus, porque não tem orado. Jeremias 33:3, Deus no meio do cárcere está Jeremias, havia apanhado do rei Zorobabel, e Deus fala com ele: clama a mim. Situação difícil, preso, havia apanhado, mas Deus fala: pode clamar, filho, e eu vou te responder. Salmo de número 120, versículo de número 1: eu clamo ao Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Deus é um Deus que ouve oração. Deus é um Deus que intercede, que interpreta oração. Mas Deus é um Deus que responde, que entra com provisão, que trabalha através da vida de oração. Mas eu quero terminar esse sermão dizendo de algo que tem me preocupado nesses dias. Primeiro, que o inimigo tem tirado do coração da igreja. O inimigo tem tirado do coração da igreja a importância de orarmos juntos. Oração é uma ferramenta tão poderosa, irmãos, mas normalmente são os cultos mais vazios das nossas igrejas. Oração é algo tão espetacular, mas quando chama para a festa tem 200, quando chama para a oração vem 5. Nós estamos falando que a oração é algo tão extraordinário, mas a igreja se reúne por diversos propósitos aos montes, mas está perdendo a importância de orar juntos. Às vezes o culto acaba e nem teve oração, e nós saímos satisfeitos. Teve 10 louvor, 1 hora de palavra, 30 minutos de anúncio, e não teve oração, e nós saímos satisfeitos do culto. Momentos que a mãe de alguém está enferma, nós vamos orar, e tem irmão que não está nem aí. Vamos orar pela neta da Simone, não foi, Simone? Deus entrou com providência, não entrou? Resposta de oração, irmãos. Mas tem gente que nesse momento de dor consegue bater papo, mexer no celular e nem se preocupar em orar. Porque às vezes, quando não é pelos nossos, nós não nos importamos, não é? Mas só que é um corpo, irmão. A sua dor é a minha dor.
O teu choro é o meu choro. A tua causa de oração é a minha causa de oração. A dor que você está sentindo pelo seu ente querido é a minha dor. E a igreja deveria se importar com a dor dos outros na oração. O irmão está entubado, vamos orar. Não é meu pai, não é meu parente, não importa. Nós vamos orar para que Deus entre com provisão, como se fosse o meu pai. Mas quantas vezes o diabo tem tirado isso do coração da igreja? Acaba o culto, nós nem lembramos o nome de quem está enfermo. Acaba o culto, irmãos, isso nem nos preocupa de quem é parente. Existe um ditado novo agora que cada um tem que ter sua vida de oração. As pessoas não vêm para o culto de oração porque falam que ora em casa. Mas, meu irmão, vou te falar uma coisa: se você não ora na igreja, você não ora na tua casa. Você está enganando a si mesmo. Porque se na igreja, que é um lugar destinado à oração, que Jesus diz que esta casa será chamada casa de oração, você vem para a igreja e não ora, não vai ser na tua casa que você ora, não. Se você não ora aqui, você não ora lá. Mas não, pastor, cada um tem que ter sua vida de oração. Mas a igreja está perdendo o que a igreja de Atos tinha, que era orar e reunidos em comunhão. O poder da oração da igreja, juntos, orando por um só propósito. Não era cada um na sua casa, não. Eram juntos, reunidos em um só propósito, em comunhão. Estamos perdendo o hábito de orar. Estamos nos preocupando com o que chama a gente. Estamos nos preocupando com o que agrada a grande multidão. Estamos nos preocupando com o entretenimento, quando a resposta sempre foi orar. Que você seja despertado nesta noite, como em todas as outras que nós tivemos aqui. Minha esposa estava comigo segunda-feira no fundo, nós choramos. O pastor Noraldino falou comigo no domingo: fazia tempo que a gente não chora, não é, Everton? Mas segunda-feira nós choramos aqui no culto, pastor. Deus se revelou a nós em oração. A igreja tem perdido essa oportunidade ímpar de orar. E quando a igreja perde essa oportunidade ímpar de orar, ela perde a oportunidade de ver milagres. Ela perde a oportunidade de ver crente ser cheio do Espírito Santo. Ela perde a oportunidade de ver Deus entrando com providência. E depois perguntam uns aos outros: por que Deus não está operando mais? E eu concluo esse sermão dizendo: é porque nós não oramos mais. Nós não gostamos mais de orar. Isso não nos interessa mais. Isso não nos tira mais o sono. Temos outras preferências do que orar. É assim que o diabo tem trabalhado no coração da igreja. Eu sei que falar de oração não é uma palavra tão difícil. As pessoas gostam de ouvir de tantas coisas. Mas a resposta de Deus está na oração. Deus pode atender uma igreja que ora. Amém, irmãos? Que Deus possa ter falado com você nesta noite. Que o Espírito Santo possa ter tratado ao seu coração. E que as palmas louvem e engrandeçam o nome de Jesus.